Eu fiquei muito honrado, e o tema é honra. Eu fiquei muito honrado com o convite do pastor Rafa, para que eu estivesse aqui hoje à noite, hoje na virada do dia, na viração do dia, para ministrar algo ao coração da igreja. E entendam, queridos, você que está vindo pela primeira vez aqui, eu estou vendo alguns rostos aqui, que estão chegando agora, pela primeira vez, e a gente já está desde sexta-feira, aqui mergulhados na presença de Deus, e Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado. O tempo do Senhor está sobre a sua vida também. O tempo do Senhor, aquilo que Ele tem, a porção que Ele tem é a necessária para você nessa noite, em nome de Jesus. Então você não está de fora do rio, mergulhe no rio nessa noite também. E existe algo sendo construído nesses dias, queridos, desde o primeiro momento. Nós estamos falando sobre honra, nós estamos falando sobre cura neste lugar. Nós estamos falando acerca de um coração desobstruído, e é disso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos falando de viver na plenitude da honra. Nós estamos falando de viver um tempo como nunca antes nas nossas vidas. Nós estamos falando disso. Chegou aí. Glória a Deus, Wagner. Glória a Deus. Aleluia. Um tempo como nunca antes nas nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, por favor. Livro de 1 Samuel, perdão. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Perdão, queridos. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? E irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderá ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para um sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse ao Senhor: também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samaia a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o, não nos sentaremos para comer enquanto não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se
e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Espírito Santo, que venha o Teu Espírito sobre as nossas vidas, por meio desse entendimento nessa noite. Que venha o Teu Espírito sobre nós, ó Deus, por meio daquilo que o Senhor quer falar conosco, algumas profundidades da nossa alma, alguns entendimentos daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, enquanto igreja, enquanto famílias, enquanto pessoas, enquanto filhos. Que o Senhor ministre aos nossos corações neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, é que a gente viva de fato e de verdade o princípio da honra nas nossas vidas, o princípio da honra naquilo que fazemos, o princípio da honra naquilo que colocamos na nossa mão, o princípio da honra onde caminhamos, o princípio da honra em tudo aquilo que vamos à frente. Para vivermos isso, queridos, nós precisamos estar abertos ao mover do Espírito de Deus dentro do nosso interior. Nós precisamos estar abertos para entender que Deus quer manifestar o seu reino na terra por meio das nossas vidas. Ele quer manifestar o reino dele por meio de nós, andando em plenitude de honra. E andar em plenitude de honra, queridos, nós, para andarmos neste lugar, nós precisamos entender que devemos abrir o nosso coração para que isso aconteça. Nós já estamos desde sexta-feira abrindo nosso coração para que isso aconteça. Desde sexta-feira nós chegamos até este lugar e de uma maneira temos nos aberto ao mover do Senhor. O Senhor tem derramado óleo sobre as nossas vidas. Quantos creem assim? Existe óleo do Senhor sobre nós, existe ação do Senhor sobre as nossas vidas. Mas como todo princípio espiritual, eu recebo aquilo que eu dou. Já foi falado isso. Isso é a verdade sobre a honra. Efésios 6, ele vai dizer: honra o teu pai e a sua mãe. Obedecer esse mandamento dará vida longa, e tudo irá bem nas nossas vidas. É o que está descrito em Êxodo 20:12. O princípio da honra não só com Deus, queridos, não somente com Deus, Ele é a primazia de todas as coisas, mas também com todos aqueles que fazem parte das nossas vidas. Mas como viver então o princípio da honra com a nossa alma obstruída? Como viver o princípio da honra com a nossa alma? Como honrar o nosso casamento? Como obedecer um chamado de Deus com a nossa alma obstruída, queridos? Em sua fragilidade, vulnerabilidade, o coração muitas vezes é machucado na nossa caminhada. Nós temos machucaduras no nosso coração, muitas vezes pela vida, pelos outros, por nós mesmos. Então o que acontece conosco? Toda vez então, queridos, que o nosso ser interior ele é ferido, surge em nós um sentimento e um pensamento. Essas duas coisas surgem nas nossas vidas, um sentimento e um pensamento, e essa dupla nem sempre é clara ou consciente, mas sempre está lá. O sentimento nos assombra e tentamos evitar que ele se repita. O pensamento busca nos socorrer e evitar que nos machuquemos de novo, mas pode acabar também nos prejudicando. O coração, então, é aquilo que temos de mais íntimo no nosso interior. Por isso o livro de Provérbios, e já foi dito aqui pela pastora Maria, isso no primeiro dia: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acontece então que o coração também, ele é frágil. O nosso coração, ele é frágil.
E aqui na história que está de pano de fundo para nós, Samuel, ele estava prestes a cometer um erro de avaliar os homens por aquilo que eles aparentavam. Samuel, ele estava para cometer um erro de ungir um rei por seus atributos físicos. 1 Samuel 10, 24 vai dizer: e Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Um pouco antes de conhecer a Davi e ungir a Davi. Quando Deus então se lembra que o importante é o coração, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele vai sair todas as fontes da vida. Então chamaram Davi do campo, e quando ele chegou, o Senhor disse a Samuel: é este. Então a vida do rei Davi, você conhece. Esse é o início da vida do rei Davi. O início da vida do rei Davi foi unção sobre a sua vida. Ele teve unção de Deus, foi derramado óleo de governo celestial sobre a vida dele. A vida de Davi, então, conforme podemos ver em toda a Bíblia, ela foi bastante complicada. A vida de Davi foi para além das grandes vitórias que Deus lhe deu, as vitórias que ele teve. Davi também teve uma vida marcada pelos seus pecados, os quais nós conhecemos a história, e vamos falar um pouquinho aqui também disso, bem pouquinho sobre isso. Os pecados terríveis tiveram consequências não somente para ele, mas também para todo o seu povo e até a sua família, e nós sabemos disso. Por causa de Davi sofreu, por causa do seu pecado, ele sofreu profundamente. A sua vida foi um turbilhão grandioso de sentimentos. Nada diferente conosco, nada diferente com as nossas vidas. Mas muitas vezes essa duplo sentimento e o pensamento agem em nossa vida de maneira imperceptível, alterando então o nosso humor, prejudicando os nossos relacionamentos quando estamos vulneráveis, sabotando de andarmos no princípio da honra. Então, a essa altura, alguns aqui nessa noite poderiam argumentar: mas eu me converti, essa conversão não traria automaticamente toda a solução para a minha vida, não somos novas criaturas. Mas o fato, queridos, nessa noite que eu quero trazer para o seu coração, de trazermos feridas antigas e novas que precisam de tratamento, para que caminhemos dentro do processo de santificação que Deus tem para as nossas vidas de maneira plena, abundante. Nós estamos em um processo, e trazer algumas feridas diante do altar do Senhor nos libera para vivermos um princípio da honra que Ele tem para nós. Santificação plena, plenitude, essa que nos fará viver em honra. Aleluia. Então a pergunta que devemos fazer é: como alcançar esse lugar de plenitude para viver o princípio da honra nas nossas vidas? Existe uma paralisia que muitas vezes nós passamos. Existem momentos nas nossas vidas que elas são de deserto. Existem momentos nas nossas vidas que eles são de total indefinição das coisas. Nós não sabemos, nós temos medo, nós temos receio, a gente não enxerga uma solução no fim do túnel. Nós passamos por angústias no nosso interior. Existem obstruções que podem estar muito mais enraizadas do que você pensa. Obstruções no seu coração que te impede de viver esse princípio, um abismo levando a outro abismo, um lugar levando a outro lugar de trevas, de tristeza, de não andarmos dentro do princípio. A rejeição levando ao pecado, o pecado levando a doenças. E Davi passou por tudo isso.
Mas no final ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. A paralisia, queridos, muitas vezes ela pode estar relacionada às nossas vidas com a rejeição. Hoje é mais um tempo de cura sobre você, querido. Eu não podia mudar aquilo que Deus já tinha falado para mim. Eu não podia mudar porque foi falado sobre isso. E hoje tem um selo sobre a sua vida. Hoje tem um selo de propósito sendo estabelecido neste lugar. Hoje existe um selo do Senhor sobre você. Por isso não deixe de mergulhar e não tenha medo e nem receio daquilo que Deus está realizando aí dentro do seu interior. Se lance. Aleluia. A paralisia da honra por conta da rejeição. Davi nasceu em uma cidade pequena, sua família tinha pouca importância. Seu pai não pensou nele naquele primeiro momento. Nós lemos a história. Ele chama todos os filhos. Ele deixa Davi de fora. Davi, ele se sente ali com certeza rejeitado, mas o que tinha de Deus na vida dele era de Deus na vida dele. Aquele dia o profeta Samuel chegou a Belém, convidou Jessé ali para participar daquele sacrifício. Aí ele pede para que traga todos os filhos, e a escolha de Deus do sucessor de Saul seria encontrada entre os oito filhos de Jessé, o belemita, Jessé, que era neto de Boaz, e Ruth, a moabita. Eu quero ler de novo o versículo 10, que diz assim: Jessé levou Samuel 7 filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou Jessé: são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas esse está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, e não sentaremos para comer até que ele chegue. Davi não parece ter sido muito valorizado então pelo seu pai. Seu pai mostra todos os irmãos antes dele, e ele o rejeita de maneira velada. Muitos aqui nessa noite podem ter passado por isso, querido, de ser rejeitado declaradamente. Eu já contei a minha história para vocês, e hoje, graças a Deus, eu consigo andar no princípio da honra. Pessoas vão ser curadas de paternidade neste lugar. Nós temos que derramar do Senhor aqui. Pessoas vão ser curadas de paternidade nesse lugar, para um tempo novo nas suas vidas. É um tempo profético, querido. Querido, paternidade. Curados de paternidade, de rejeição. Esse cara aqui fez 37? Queridos, esse moço aqui, ele caminha comigo há 23 anos. Toda vez que eu estou na frente, ou alguma vez ministrando louvor, 70 ou 80% das vezes, ele esteve comigo. E nem parece, né? Eu fui ficando careca, ele foi ficando com a barba um pouco branca, aí eu fui ficando com a barba branca também. Desde os 15 anos eu conheço esse moço. Ele é um homem chamado por Deus para tanger o instrumento. Nós andamos em discipulado, queridos, um tempo. E o Wagner passou por muitas coisas na sua vida, mas Deus tem glorificado o nome dele por meio dele, da família dele, da filha dele. Ele está posicionado em Deus aqui, ó. Posicionado em Deus. E eu me lembro, queridos, que em um dos discipulados, e o Wagner andou comigo em discipulado, às vezes não era muito mole, né? E eu me lembro um dia que nós fomos para o nosso quarto, para o meu quarto, precisava conversar com ele sozinho.
E existe uma unção sobre a vida do Wagner que ela é hereditária, queridos. O Wagner, ele perde o pai dele com quantos meses? Com 10 meses. O pai dele, um homem chamado por Deus, um pastor, um tangedor de instrumento. Eu me lembro que eu cheguei no Rio Grande do Sul na última viagem que eu fiz. E o pastor Everaldo, ele era muito conhecido na convenção da igreja que eles faziam parte. Muito conhecido. Algumas pessoas que estão aqui nessa noite conheceram ele. Já fazem 37 anos que ele faleceu. O Senhor aproveu o Senhor levar o pastor Everaldo. E eu me lembro que eu cheguei no Rio Grande do Sul e conversa vai com um dos familiares distantes. E esse familiar me perguntou do Wagner, do Ivan, os filhos do pastor Everaldo. Eu falei, eles estão lá. Um está conosco, posicionado, servindo ao Senhor, com seu instrumento. E ele me trouxe ali o testemunho. Ele falou, me lembro dele. Me lembro dele em um dos acampamentos, não me lembro se foi em Minas Gerais, se foi São Paulo. E eu me lembro de entrar em um salão, e aquele homem falando aquilo com um olho cheio de lágrimas. Eu fui lembrando do Wagner ali, ele falando, eu queria que o Wagner estivesse aqui para ouvir. E aí eu entrei naquele salão e eu vi o pastor Everaldo no fundo, e ele tangia o instrumento sozinho. E era um som ali que trazia a glória de Deus, chamava a presença de Deus, e eu ficava impactado, porque eu sempre me lembro, quando eu vejo algum piano tocando, e ele tocava um piano de cauda, era um negócio antigo, né? Piano de cauda, e aquele som, e aí ele falando, aquele som, falou, isso foi o pai do Diogo, Vini. E aquele som, e aquele um homem de Deus. E eu me lembrava do Wagner. Em uma das ministrações que nós tivemos na nossa casa, eu posso abrir isso aqui. Algumas situações que travavam a vida do Wagner, é que ele, de maneira inconsciente, e é muito profundo o que eu estou falando aqui, ele não tinha liberado a vida do seu pai para estar com o Senhor. Ele o prendia, ele se perguntava o porquê que o seu pai tinha ido embora, e aquilo travava ele nem sabia. E nós oramos para a liberação, e ele foi liberado para estar aqui. E as mãos dele, queridos, o tanger do instrumento cura vidas. Ele foi levantado para esse lugar. Ele foi levantado para estar aqui, tangendo o instrumento, tangendo a harpa, tangendo o instrumento, assim como Davi, para trazer vida, para trazer cura, para ministrar, para curar, para libertar, para curar enfermos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa noite, em nome de Jesus, então está caindo algumas barreiras por conta da rejeição paterna nesse lugar. E eu me lembro que eu fiz a oração com esse homem de Deus aqui,
E ele liberou a vida do seu pai, liberou ele do interior e começou a trazer memórias que ele não tinha, começou a profetizar sobre a vida do seu pai, que ele mal conheceu ou não tinha memória nenhuma. Começou a trazer à memória aquilo que ele foi, o legado que ele deixou, o chamado que ele tinha. E eu creio que em nome de Jesus logo o Ivan vai estar aqui, Wagner, por conta do seu posicionamento. Nós profetizamos sobre a vida do Ivan também, filho mais velho. Mas o espírito de rejeição está caindo por terra nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ali, Davi, ele foi rejeitado também pelos seus irmãos. Um pouco à frente, vai dizer que o capítulo 17, versículo 28 vai dizer: por que descesse aqui, a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço, os irmãos falando para Davi, eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Queridos, você curado, levantado, algumas pessoas vão te perseguir, mas você precisa entender que você tem uma identidade de filho. Você é curado para honrar as pessoas, inclusive essas que te perseguem. As coisas ali então não foram melhor com seus irmãos. Essa era a vida de Davi. Não foi o melhor possível ali com a vida dos seus irmãos. Ele é rejeitado. Queridos, muitas situações nas nossas vidas vão paralisar o propósito que Deus tem para sermos aquilo que nós devemos ser, abundantes e caminharmos em honra. Eu creio que em nome de Jesus, Deus tem cura para a sua vida nessa noite, ainda nessa noite. Ele vai continuar a desobstruir o seu coração. Seu pai que te rejeitou na sua infância, seus irmãos e familiares que te difamaram a sua honra, difamaram aquilo que você é, pessoas próximas que te feriram, que te maltrataram. Hoje é dia de declarar a cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. É tempo de viver em princípio de honra. Aleluia. Paralisia da honra também na vida de Davi, ela veio por conta do pecado. E eu preciso correr, queridos, não posso deixar nada de fora aqui. Davi se descuida, então você conhece o texto de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. Na primavera, depois de ter conquistado algumas coisas, algumas vitórias, algumas guerras, depois de Deus ter se mostrado a ele como rei, depois de Deus ter o exaltado, ele está ali na primavera, época que os reis saíram para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço do palácio viu uma mulher muito bonita tomando banho, e nós sabemos o que aconteceu. Davi então, ele comete o adultério com Betseba e homicídio, ao ser o mandante da morte de Urias, o marido de Betseba, conforme está testamentado em 2 Samuel, no capítulo 11. Então o sofrimento que Davi sentia, especialmente quando não havia ainda confessado o seu pecado, que lhe afetava tão profundamente, que acabava não apenas com o seu emocional, mas igualmente com todo o seu corpo. Davi é rejeitado, Davi peca, e aquilo começa a acabar com o seu emocional por conta do pecado. Mas Davi, ele tinha algo de especial, querido. Ele rasgava o seu coração diante da presença de Deus. Ele era honesto diante da presença de Deus. Ele se rasgava diante da presença de Deus para que Deus o transformasse. Davi, ele clamava pela presença de Deus. Então o sofrimento cuja solução estava em Deus, através da confissão e arrependimento. Hoje é tempo também de confessar e arrepender-se para viver no princípio de honra e caminhar na face dessa terra triunfante para o propósito que Ele tem, em nome de Jesus. Davi, ele se rasgava. Davi, ele era sincero diante de Deus. Não tinha máscaras em Davi. Ele cometeu sim essas atrocidades e colheu, como nós já dissemos, algumas consequências graves com relação a isso.
mas ele era sincero diante de Deus. O que muitas vezes vai acontecer conosco é que o pecado e o sofrimento nos impedem de fluir em honra e sermos hoje aquilo que Deus tem para nós. Hoje é tempo de cura. Aqueles que não honram o seu casamento serão transformados. Aqueles que não conseguem honrar o seu trabalho serão transformados. Aqueles que não conseguem honrar os seus ministérios serão transformados para a glória de Deus. Porque vão se rasgar diante da presença do Todo-Poderoso, para que Ele opere o infinitamente mais sobre a sua vida. É tempo de mudar a rota, mudar de direção, é tempo de caminhar para o propósito. Não perca mais tempo, não procrastine os dias. Deus tem um propósito hoje para a sua vida, de você andar em honra, de você andar em honra com as suas pessoas que estão do seu lado, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com tudo aquilo que Ele está colocando nas suas mãos. Hoje é tempo do Senhor, mas é tempo de rasgar as vestes, é tempo de lançar as coroas diante do altar do Senhor. Queridos, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, não deixa para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje, nessa noite, nesses dias de conferência, na sua vida. Davi, ele foi rejeitado. Davi, ele pecou. Davi, ele caminhou por esses lugares. Nós clamamos a Deus para sermos transformados em homens e mulheres que deixam-se ser usados para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas. Hoje é tempo, queridos, em nome de Jesus, que essa paralisia espiritual vai acabar sobre você. É tempo que essa paralisia de pecado, o pecado que estava escondido, que estava ali, é tempo do fim sobre a sua vida, dessa ação sobre a sua vida. É tempo de tomar novas direções, novas decisões, que glorificam ao nome do Senhor e exaltam ao nome do Senhor e te levam a viver esse princípio de honra com o nosso Pai, que vai fazer você viver princípio de honra com os seus irmãos. Rejeição, pecado que leva à doença. Salmo 38, no versículo 6, vai dizer assim: estou encurvado, atormentado. Davi escrevendo isso. Davi passava pelas situações e salmodiava diante do Senhor. Estou atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Esse salmo, Davi, depois de passar por tudo isso, depois de chegar ao auge e cair desse auge, depois de ser rejeitado, subir ao auge, cair do auge, ele vai para esse ponto. Esse salmo nós podemos ver um texto qual Davi fala do seu sofrimento ali tão profundo que parece indicar aquilo que o pastor Hernanes Dias Lopes disse: uma dolorosa depressão que o arrebatou em suas possantes garras, sugando-lhe a seiva da vida. Sugando-lhe a seiva da vida. Então, isso nos parece ali, queridos, uma depressão dolorosa que Davi passa. Não apenas pelo seu efeito emocional, mas também pela somatização, pela somatização da depressão no seu corpo. Hoje é tempo de sermos livres. Alguns aqui serão livres da depressão neste lugar, em nome de Jesus. Já foi falado que todo medo, nós sabemos que o perfeito amor lança fora todo medo, toda síndrome do pânico paralisante está caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. Sofrimento, dores essas que faz afirmar que o seu corpo definhou. O Salmo 32, 3 vai dizer assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido e todo dia, e que seus ossos se desgastam. O Salmo 31, 10 também vai dizer: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos são
anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem por conta de seu sofrimento. Davi, ele estava ali rasgando o seu coração nesse salmo, ele estava declarando isso diante do Senhor, e isso veio a ser testamentado para nos trazer vida nessa noite. O exemplo de Davi nos traz vida nessa noite, aleluia. Talvez tais dores tenham sido resultantes dessa amplificação somatosensorial, psicossomática, relacionada a essa depressão que ele viveu. O fato, porém, é que Davi descreve em inúmeros salmos suas dores, queixas, levando-nos a ter uma visão da sua trajetória, quando colocada à luz desses salmos, uma vida atrelada também ao sofrimento, mas ele tinha triunfos, mas também a sofrimentos, conforme nós falamos, um turbilhão de sentimentos. Hoje é tempo, em nome de Jesus, de pessoas serem libertas da depressão neste lugar. É tempo abundante de Deus, com óleo de cura sobre as nossas vidas. Eu estou falando de algo prático, aplicável para a sua vida, em nome de Jesus. Aplicável, isso é para você, isso está disponível para você nessa noite, porque Jesus está aqui, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, está neste lugar. Hoje é tempo do Senhor. Mas Davi ali então, queridos, ele tem uma receita. Ele se expressava, conforme eu já falei, diante de Deus. Ele ia se rasgando, se expressando diante do Senhor. A presença do Senhor queimava e ardia no seu interior. A presença de Deus movia a vida de Davi. Davi então acreditou que ele era desejado por Deus. E aí começa a cura de Davi. O Salmo 139:14 vai dizer: eu te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os dias sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não haviam nenhum deles. Davi então, queridos, entendeu que nenhuma gravidez é indesejada, e está caindo por terra nessa noite. Se você acha que você foi indesejado, em nome de Jesus, o Senhor te formou no ventre da sua mãe, para que você estivesse aqui neste lugar. Alguns vão caminhando na face dessa terra, com esse peso nas suas costas, mas Davi ali, ele entendia e declarava isso diante do Senhor, que ele sabia: eu te louvarei, porque de modo tão admirável o Senhor me formaste. Davi sabia e acreditava que ele tinha sido desejado não pelos seus pais, mas por Deus. Você foi desejado por Deus, é por isso que você está aqui nessa noite. Davi, ele vai passando pelo processo de cura. Davi, ele vai sendo levado e erguido. Davi, ele vai indo para um lugar de crescimento diante do Senhor. Então, Davi, ele acreditou também que tinha sido criado por Deus como ser único e especial. Ele disse ao Senhor num salmo. Então, ele está dizendo ao Senhor, ele está rasgando o seu coração diante do Senhor: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é homem para que te lembres dele, o filho do homem para que visites, contudo pouco abaixo de Deus fizeste, de glória e de honra coroaste. Davi entendeu então que somos criaturas de grande valor e dignidades, modeladas artesanalmente pelas mãos do Criador. E no caso dos que foram resgatados pelo sangue de Cristo, esse valor se torna ainda maior. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Esse é o seu lugar. Esse é o lugar de honra que Deus está estabelecendo sobre vocês, sobre a sua família, sobre os seus dias, sobre o seu trabalho, sobre as ações, aonde você está colocando a sua mão. É tempo de não andar mais procrastinando, não é tempo de não andar mais paralisado, é tempo de entendimento de que Deus, Ele está na sua vida, querido, em nome de Jesus.
Tempo de ativação, já foi falado muito aqui. Davi então, ele também acreditou que com o auxílio de Deus ele poderia realizar grandes coisas. Queridos, nós estamos em uma ambientação de cura. Nós falamos sobre rejeição, nós falamos sobre pecado, e nós falamos aqui também sobre o tempo que a doença paralisa as nossas vidas. Mas é tempo de estabelecimento da glória de Deus sobre nós, é tempo de estabelecimento da glória de Deus sobre a igreja, a aliança cristã que está se reunindo aqui nessa noite, aqui em Sorocaba. Nós vamos falar à cidade, nós vamos falar ao estado, nós vamos falar à nação brasileira. Você crê nisso, você vai ser usado para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu estou vendo ali a família de volta, queridos. Vocês, Deus está derramando sobre você, Rodrigo, sacerdote titular, uma porção dobrada sobre a tua vida, meu irmão. Você está se derramando diante do Senhor. O Senhor não rejeita o coração quebrantado. Eu tive a plena certeza, Rodrigo, ideia daquilo que aconteceu em 2022, no meio de 2022, quando Davi, ele passa no clube desportivo. Eu já falei isso desse púlpito. Você tem outros conhecidos aqui, queridos irmãos, que vocês estão caminhando juntos aqui. Mas quando eu chego ali naquela arquibancada, e eu olho para a vida de vocês, o Espírito já me mostra: você está aqui por causa deles. E o Davi passa de forma relâmpago naquele time, vocês sabem disso, faz muitas amizades, um relacionamento que a gente tem até hoje. Mas eu sabia aquilo que Deus estava escrevendo acerca da vida de vocês, queridos. Vocês são uma família para ser referência na cidade de Sorocaba, para um propósito que Ele tem sobre vocês. E ali parece que a seiva ela estava seca, e Deus me mostrou. Aí eu sentava meio no canto, ficava olhando, aí foi chegando, fui conhecendo, a gente foi se aproximando, decisões foram tomadas por vocês. E hoje o que Deus tem na vida de vocês, queridos, é a abundância dos céus, a abundância de unção, é muito sobrenatural o que Ele tem sobre a vida de vocês. Tina está lá dentro. Lógico que você tem amigos queridos aqui. A gente sabe que esse tempo também a gente contribuiu para que vocês vivessem esse tempo, porque eu lembro que desde o primeiro dia eu comecei a orar pela vida de vocês. E eu comentei com a minha esposa, nós estamos aqui por causa dessa família, isso lá atrás, meio de 2022. Estamos no início de 2024 para viver o tempo da honra junto, plenitude de honra. Estamos aqui para servir a família de vocês. Nós amamos vocês. Aleluia. Meu Deus, queridos, como que é que o pastor falou? Eu estou facinho. Eu vejo lá na internet, né? Eu conheço esse cheirinho aí, os irmãos só soltando rajada. Conheço esse cheirinho. Queridos, não vai caber aqui. Vocês perceberam que nós já colocamos um tanto de cadeiras ali? Nós estamos no meio do carnaval, alguns irmãos estão viajando. Tem muitos irmãos que estariam sentados aqui conosco nessa noite. Davi acreditou então que o auxílio de Deus poderia realizar grandes coisas na sua vida. Davi então decidiu derramar a sua alma perante a Deus. No Salmo 142, 1 e 2, de novo, ele está se derramando, rasgando seu coração diante da presença de Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo-me perante a Ele, a minha queixa, diante dEle exponho a minha tribulação. É tempo de se rasgar diante da presença de Deus para viver o tempo da honra. Esse é apenas um dos numerosos salmos que encontramos Davi nas horas mais difíceis, buscando ajuda do Senhor e dizendo-lhe o que ele sentia, sendo transparente, dizendo o que ele sentia. Querido, você vai vir aqui na frente hoje, existe um tempo de selo do Senhor aqui neste lugar. Você vai ser impulsionado a viver este lugar, mas ele dizia: diga ao Senhor aquilo que você sente, fale a Ele,
verbalize ao Senhor o seu coração, assim como Davi fazia. Davi alcançou a cura, Davi ele foi liberto, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Davi então decide derramar a sua alma diante da presença de Deus. Se seguirmos esse exemplo então, queridos, se for para chorar, chore. Se for para se derramar diante da cruz do Senhor, se derrame. Se for para gritar, grite. Mas se rasgue diante da presença do Todo-Poderoso para ver a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua vida. Davi, ele decidiu acreditar no socorro do Senhor. Aquilo que está testamentado no Salmo 34, 17, vai dizer: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor as livra. De todas elas o Senhor vai te livrar. De todas elas o Senhor já está te livrando, querido. Aleluia. Há um lugar todo especial no coração do Senhor para aqueles que têm os seus corações feridos, mas que têm os seus corações quebrantados diante da presença dEle. Davi decidiu então que naquilo que pudesse entender de Deus, iria confiar no Senhor. É de sua autoria então esse pequeno poema de Salmo 131. De novo ele está se rasgando diante da presença de Deus, escrevendo: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso, Deus, eu te louvo, eu entendo quem Tu és na minha vida, eu dependo de Ti. Ele está se rasgando diante da presença do Senhor, e hoje é tempo de se rasgar diante da presença do Senhor. É um tempo de selo sobre as nossas vidas, esse fechamento em nome de Jesus. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe? Qual criança desmamada está a minha alma para comigo? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo o sempre. A gente pede tantas coisas diante do Senhor e Ele só nos pede uma coisa: que confiemos nele. Então hoje é tempo de confiarmos nele, hoje é tempo de depositarmos as nossas vidas diante dele. É tempo de viver o princípio da honra ao Senhor. Nem sempre isso é fácil, mas Davi decidiu que seguiria esse caminho, e isso fez toda a diferença na vida de Davi. Seguir o caminho da restauração, se rasgando diante da presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Então aí, queridos, para a gente fechar aqui e caminhar para o fim. Aí você é curado para honrar. E aí você consegue ser curado para honrar a sua família. Davi, ele consegue ali, a duras penas, com bastante consequências, restaurar a sua vida, a vida da sua família. Pois da raiz de Davi veio o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que Deus faz com a nossa vida, olha o que Deus transforma a nossa vida. Da raiz de Davi vem Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para nos salvar e nos dar vida. Ele está aqui nessa noite. Davi, ele foi restaurado, ele teve muitas consequências, mas ele foi restaurado. Da raiz dele vem o nosso Salvador, um homem segundo o coração de Deus, um coração rasgado, aberto à ação do Espírito Santo, um homem rasgado e aberto e com sinceridade diante do Senhor. E hoje é tempo de sinceridade diante da presença de Deus, para que flua a ação espiritual e profunda sobre as nossas vidas, para um tempo novo sobre nós, um tempo novo sobre essa igreja. Um tempo que a chave vai virando e a gente vai caminhando, e nós vamos nos aprofundando, e pessoas vão chegando, pessoas vão sendo transformadas, e pessoas vão sendo levantadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pessoas vão sendo ativadas, pessoas vão vivendo os seus propósitos, os seus ministérios, pessoas vão sendo levadas a uma profundidade tal no Senhor, para viver aquilo que Ele tem para a sua vida.
Não é tempo mais, querido, em nome de Jesus, de andar curvado, de andar prostrado, de andar no vitimismo, de andar regado no orgulho. É tempo de que o Senhor, que você diminua e que o Senhor cresça na sua vida. Não deixe a sua família então ser destruída. Não se conforme em perder nenhum dos seus familiares, porque Jesus quer que você e a sua casa sejam salvos. Todo aquele que crê, conforme está testamentado em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, você e seu filho, você e seu esposo, você e a sua família, todos serão salvos, sua mãe, seu pai, por conta da sua vida e do seu posicionamento. Tempo de honra, tempo de manifestar honra, curado com o coração desobstruído, limpo diante da presença de Deus. É tempo de manifestar a honra e a sua casa será salva. Você não vai se contentar de ver pessoas que estão próximas a você se perdendo. Você vai orar, você vai clamar, e essas pessoas vão ser transformadas também para a glória do Senhor, e você vai ver a manifestação do poder de Deus em coisas impossíveis durante esse ano, em nome de Jesus. Se houver posicionamento, é durante esse ano. Quantos creem em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Restitui a sua família, chore na presença do Senhor em oração. Aprenda a compreender as limitações das pessoas, reanime-se. Deus sempre tem algo. Consulte em oração o que Deus quer antes de qualquer atitude, antes de qualquer coisa. Mas lute pela sua família, ela não vai se perder. É tempo de caminhar com o coração desobstruído. E essa noite é uma noite ainda de desobstrução do coração e de selo do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus não faz nada pela metade. Receba a vitória completa naquilo que Ele está falando com vocês, falando conosco, falando com a igreja, nesses dias de conferência, aquilo que nós estamos conferindo, como diz o nosso pastor. Deus não faz nada pela metade, tendo certo que isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Honra então fala sobre preocupação de um com o outro, consideração, aquilo que já foi falado aqui nesses dias, e uma posição de igualdade a ponto de renunciar certas coisas que são importantes em favor da pessoa amada. Você vai renunciar a coisas e Deus Ele vai te mostrar, e Deus Ele vai te restituir. Ele vai te mostrar: você fez isso aqui, você deu essa parada aqui para que essa pessoa andasse mais à frente. E o orgulho não vai tomar o seu coração, porque você vai ver essa pessoa andando em lugares mais altos que você anda, e você vai glorificar o nome do Senhor por conta disso. Morrendo o orgulho para que cresça Cristo, morte para que Ele cresça, morte das nossas vidas, do nosso orgulho, para que Ele venha sobre nós com sopro de vida para esse tempo do fim, queridos, em nome de Jesus. Curado para honrar o seu casamento, em nome de Jesus. Nenhuma das famílias que estão aqui nessa noite vão se perder. Está tendo tempo de crise aí, hoje é tempo de restauração no seu casamento. Nós não aceitamos nesse lugar crise no seu casamento. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. É tempo do Senhor sobre você, é tempo do Senhor sobre os sacerdotes dessa casa de oração, de imposição de mãos sobre as suas esposas, de atribuição, de afirmação sobre as suas esposas, princípio da honra sendo aplicado na prática, queridos. E nós vamos ver a glória do Senhor manifesta neste lugar, manifesta neste lugar. Não vai ser só um grupo de casados, vão ser 10, 15, 20 grupos de casados reunidos em alguns cantos dessa cidade, materializando o propósito da honra, o propósito daquilo que nós vivemos, o princípio da honra ao nosso Deus, materializando aquilo que Deus estabeleceu no mundo espiritual, e nós somos seres espirituais, sobrenaturais, vivendo para a honra e para a glória do Senhor, com o nosso coração desobstruído, curado, livre. Aleluia. Para a gente encerrar, curados para que você possa honrar aquilo que Deus te entregou, o seu chamado. Já foi falado aqui que, queridos, as pessoas vão ser levantadas para um tempo e um propósito estabelecido.
Pessoas já estão posicionadas, continue posicionadas e avançando. Aí você vai ver que você vai estar impulsionando pessoas por conta do seu posicionamento. Ah, mas eu só faço isso aqui nessa casa de oração, só faço aquilo. Não, você faz aquilo que Deus te pediu para fazer. Viva aquilo naquele momento, com intensidade diante do Senhor, que Ele vai manifestar glória sobre a sua vida. Chamado, propósito, curados para a manifestação do chamado e do propósito. Nós não estamos aqui, queridos, para afagar a sua alma. Nós estamos aqui para fazer que você voe mais alto, para que você vá mais profundo, para que você viva o propósito de Deus na sua vida. E para nós, como pastores aqui dessa casa de oração, é uma alegria se você alçar voos mais altos, bater as suas asas, voar alto em direção ao propósito do Senhor. Nós estamos vendo a Mariana lá na Jocum, e nós nos alegramos com ela. Ela está lá feliz, está lá servindo a Deus, e pessoas vão bater asas aqui deste lugar, vão bater asas, vão viver os seus propósitos, os seus chamados na cidade de Sorocaba. O seu ministério sendo ativado, vidas chegando ao Senhor, aos pés do Senhor por meio do seu posicionamento. Entenda que isso não é só para os pastores, queridos. Entenda que isso não é só para a liderança, isso é para todos nós, e Deus está ativando a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você está se rasgando aí, Deus já está trazendo no seu coração aquilo que precisa ser ministrado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser deixado, vidas que você está aprendendo. Deus, Ele está falando no seu interior, mas existe uma manifestação de honra neste lugar, de glória, da presença de Deus, porque nós estamos centralizando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores neste lugar, e Ele está sendo glorificado. Então aqui existe uma unção de cura sobre este lugar, existe uma unção de transformação sobre este lugar. Jesus está aqui, passeando no nosso meio, por meio do seu Espírito, aquele quem Ele deixaria, que era semelhante a Ele, para viver os propósitos estabelecidos na face da terra. Você vai viver sim esses propósitos, vai ter que ter renúncia, assim como Davi renunciou, mas vai ser glorioso, queridos, aquilo que Deus vai manifestar por meio da sua vida, na cidade de Sorocaba, no lugar que você pisar, vai ser glorioso. Meu Deus, aleluia. Sabei, Senhor, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que fez, e não a nós mesmos, somos povos seu e ovelhas do seu pasto. Então, diante desse versículo, nós podemos afirmar que nenhum de nós escolhemos a nós mesmos, foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos chamou para servir a Ele, é Ele quem está nos capacitando. E com o nosso coração desobstruído, nós vamos para este lugar, queridos, curados para honrar, plenitude de honra sobre as nossas vidas. Chaves estão sendo viradas, chaves espirituais estão sendo viradas para um novo tempo, um tempo de acesso a coisas que vocês nunca acessaram, coisas que nós nunca acessamos como igreja. Nós vamos acessar nesse tempo, nós vamos viver as profundidades que Deus tem para nós, nós vamos mergulhar no rio, nós vamos caminhar nesse propósito. E eu estou dizendo para vocês, as cadeiras não vão caber, vai ser pequeno esse lugar. 1, 2, 3, 4 cultos até o Senhor nos levar daqui. Pessoas preparadas, trabalhando com alegria, servindo uns aos outros, longe da falácia, abençoando, ministrando, servindo uns aos outros com o coração alegre, desobstruído, livre, entendendo aquilo que ela é em Deus, em nome de Jesus. Queridos, é tempo do Senhor sobre nós, é tempo de Deus sobre as nossas vidas, é tempo de Deus. Você não está à margem. Em nome de Jesus, que caia por terra todo o espírito demoníaco que está falando aí nos seus ouvidos, que está falando que você está à margem de tudo isso. Você não está à margem, você está junto, você é chamado, você está junto nesse rio. A honra vai trazer recompensas. Eu já queria chamar o ministério de louvor aqui para cima. A honra vai trazer recompensas, recompensa completa.
recompensa completa e não parcial, recompensas completa. Nós somos afirmados, limpos, o nosso interior está sendo desobstruído nessa noite para fluir no nosso chamado, no nosso propósito. Nós teremos recompensa completa dessa honra, nós não teremos recompensa parcial, nós teremos recompensas completas dessa honra, desse posicionamento. É tempo novo, é tempo que você vai ver que você vai reagir de forma diferente às situações, porque você tem se derramado, rasgado as suas vestes diante da presença do Senhor para viver o mais dele na sua vida. Mas é preciso dar um passo. Se Davi ficasse paralisado, a história não terminaria bem. Mas nós temos que entender que a história de Davi termina em Jesus Cristo de Nazaré. A história de Davi, ela vai terminar em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Nós podemos receber dessa provisão agora pela fé, podemos dizer ao Senhor aquilo que está doendo, pedir para que Ele limpe as nossas feridas, traga, verbalize todo medo, toda situação paralisante em nome de Jesus. Nessa noite está caindo por terra, porque existe um rio de cura, uma unção de cura nesse lugar, vivificando o nosso interior para queimar por Ele. Existe uma unção de cura aqui. Queridos, é tempo sobre nós. É tempo que nós não vamos andar mais prostrados diante das situações. Aleluia. Você pode receber dessa provisão agora sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse em pé. Pode receber dessa provisão agora, rasgar suas vestes diante da presença do Senhor. Esquecer que tem pessoas aí perto de você. E que, em nome de Jesus, você fosse livre neste lugar, assim como nós estamos livres, adorando ao nome do Senhor aqui neste lugar. Tempo de manifestação e glória do Senhor sobre as nossas vidas. Tempo de manifestação e glória do Senhor sobre as nossas vidas. Tempo da plenitude de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria nessa noite, em nome de Jesus, queridos, abrir aqui o altar mais uma vez, para que você saia do seu lugar. Se existem situações que você não está vivendo ainda e você quer passar a viver, se existem situações que você quer se derramar diante do Senhor confessando a Ele, se existem lugares que você quer acessar que você acha impossível. Davi, ele foi escrevendo salmos e foi acessando lugares impossíveis. O altar está aberto, queridos, para que o novo tempo do Senhor seja estabelecido sobre a sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar sem medo e sem receio. Eu queria que você saísse desse lugar e viesse aqui ao altar receber a oração de algum dos irmãos que estão aqui, sem medo e sem receio. Lugares que você não acessou, coisas que você acha impossível, lugares que você pode passar a viver, lugar de manifestação da glória do Senhor, chamados sendo reestabelecidos, propósitos sendo vivificados. É tempo do Senhor para a sua vida. Rejeição que você quer deixar diante do altar do Senhor nessa noite, aquela rejeição que você sofreu, o medo, a angústia que tem pairado no seu coração, a doença, o medo, o receio, caia por terra em nome de Jesus. Aquela depressão que quer te acometer, quer te tirar do bom propósito, a justiça de Deus está sendo estabelecida sobre as nossas vidas nessa noite. Não deixa para amanhã, deixa para depois aquilo que Deus está falando no seu interior. Que todo espírito de religiosidade caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Está caindo por terra nessa noite em nome de Jesus. Se tem alguém que você quer apresentar diante do Senhor, esse é o tempo. Alguém da sua família, alguém do seu trabalho, traga e apresente diante do Senhor. Deus, Ele está manifestando cura nessa noite, nesse lugar. E é tempo da manifestação dEle sobre nós. É tempo da manifestação dEle sobre as nossas vidas. Sim, Espírito Santo.
Aleluia. Posso ouvir os anjos aqui. Aleluia. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Nós falamos sobre doenças, queridos. Eu posso ouvir. Davi sentiu no seu corpo. Se você quiser vir à frente por conta de alguma doença, alguma dor, os pastores vão colocar a mão sobre a sua vida. E eu creio na cura do Senhor, eu creio na manifestação do Senhor sobre a sua vida. Se tem algo doendo, sai do teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram esse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 os céus desceram nesse lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. De Jesus. Vamos, pastores, vamos orar pelas pessoas que estão aqui em nome de Jesus. Os pastores, por favor. Os pastores, por favor, vamos orar aqui pelas pessoas que estão aqui no altar. Vamos colocar as mãos, impor mãos em nome de Jesus nesse instante. Ambiente de glória, Algo específico. eu vejo